Paz. Prefácio. Toda experiência é uma oportunidade de permitir que as minhas dores sejam livres. A paz. Todos a buscamos, mas onde realmente posso encontrá-la? A paz, que nos permite viver o conflito sem nele nos machucar, que nos permite ver a luz onde há escuridão. A paz, onde ela está? A paz reside dentro de nós. Nós estamos afastados dela, porque estamos focados nos conflitos residentes no mundo externo. Mas será que esses conflitos são tão externos assim? Todo conflito experienciado, onde há uma dor sendo vivenciada, será que essa dor está tão externa assim? Ou ela vive reprimida dentro de você, buscando ser vista nas experiências para ser curada? Onde encontrarei a paz se o conflito me machuca tanto? Desejamos a paz, mas as nossas dores precisam ser vistas. As nossas dores impedem que a gente veja o que já existe. Nossas dores expressam o que nós reprimimos para dentro de nós, ao passo que o cuidado de cada uma dessas dores é um passo a mais para me aproximar da paz que tanto busco. Nossa paz, ela já existe, mas para ser experienciada, curamos no caminho até ela o que nos machuca, ao passo que cada cura me leva ao que já é existente em mim. As minhas dores vivenciadas nas experiências estão reprimidas em minha consciência. É natural que eu busque reprimir minhas dores, não desejo senti-las, ao passo que reprimir essas dores me afasta da paz que eu busco. Esse não é o caminho mais efetivo para me encontrar na tranquilidade que reside em mim. Nossas dores são importantes, todas possuem um significado, mas nas nossas vivências do dia a dia. Mas se eu busco reprimir para não sentir, eu estou me escondendo de mim mesmo, ao passo que somente estou me afastando do que estou procurando, a paz. Nossas dores têm o seu papel. Machucam? Sim, machucam sim, mas necessitam ser liberadas. É necessário sentir e se permitir sentir, sem julgar as dores que são vivenciadas e sem julgar o outro ou a experiência que a eclodiu. As experiências que vivo eclodem em mim as dores que estavam reprimidas. Essas vivências são a oportunidade para que eu possa curá-las, sendo assim, permitindo que elas sejam liberadas. Se permitindo sentir e permitindo que ela possa ir, sem julgá-la como boa ou ruim. Estou permitindo que eu possa viver livre e permitindo que ela também seja livre. O ato de não reprimir e cuidar de minhas dores me leva à paz que eu busco. As dores são expressas nas nossas experiências. Quando vivemos o ato de gritarem conosco, pode surgir de mim o sentimento de medo ou de raiva, de humilhação, tristeza. Seja qual for o sentimento que surgir, ele deve ser acolhido. Escolho sentir este sentimento sem julgar aquele que está diante de mim, pois aquele que está diante de mim expressa as próprias dores, ao passo que eu aprendo a respeitar as dores do outro enquanto respeito as minhas dores. E as acolho sem julgar a experiência como boa ou ruim. Passo a acolher a vida como se apresenta para mim. A paz, ela existe, ela é natural, ela reside dentro de mim e de você, mas para que eu possa alcançá-la,
Preciso retirar toda a penumbra que me impede de vê-la. Estar presente na experiência em silêncio me permite ver o meu mundo, seja qual for ela. O meu mundo importa, o seu mundo importa, é único. O silêncio me permite ver o que ele esconde. A vida me apresenta o que dentro de mim eu escondi. E ao passo que eu aprendo a ver o que reside em mim, eu passo a me ver. E quando me vejo, passo a aprender a estar presente comigo sem julgar aquele que está diante de mim, expressando o próprio mundo. A paz é real, mas é necessário olhar as dores que a minha vida me apresenta. Essas dores são as minhas dores e são acolhidas em mim, me permitindo sentir, sem elas julgar como boa ou ruim, mas me permitindo senti-las e deixando que as mesmas se vão naturalmente, como folhas ao vento, sem reprimi-las, acreditando que são ruins ou que não posso sentir, sem reprimi-las, acreditando que são ruins ou que não posso senti-las. Reprimi-las não irá resolvê-las. É necessário olhar para ela dentro de você. São suas dores que chamam por você, esperando ser acolhidas, para que as mesmas sejam libertas naturalmente. A paz, ela é natural. Não se necessita fazer algo para senti-la, ao passo que se aproxima de si mesmo e cuida de seu coração, de seu mundo. Naturalmente a paz se estabelece em você e passa a ser real e constante. À medida que as dores são liberadas, o que é natural passa a ser constante e os conflitos deixam de existir dentro de você. Todo conflito existe dentro de nós. Quando curamos em nós o que nós acreditamos ser um conflito, o mesmo deixa de nos machucar, porque deixou de existir em mim. Cuidem em você. As dores necessitam ser cuidadas dentro de nós. O outro, que está diante de mim, tem seu próprio mundo, e aquilo que ele vê em mim é o que reside nele, e o que eu vejo nele é o que reside em mim. Se eu estiver em silêncio diante a experiência, como observador, eu passo a ver o meu mundo, e o mesmo deve ser curado em mim, sem julgar o próximo, pois este mundo que eu vejo é o meu mundo. E naturalmente, deixo de julgar o que estão diante de mim, acolhendo as dores que percebo no mundo, e gradualmente caminhando à paz, que sempre foi natural. Todos nós carregamos essas dores, sombras que reprimimos, para não vivê-las novamente. As experiências que vivemos eclodem essas sombras, e é quando passamos a julgar o outro, mas o outro foi apenas um gatilho para trazer o que já existia em nós, seja medo, terror, agressividade, ódio ou raiva. Esteja em silêncio. Se permita sentir e veja o que é que surge. São suas emoções, seus pensamentos eclodindo. São sombras que em algum ponto de sua vida foi reprimida. Essas sombras reprimidas, mesmo que aparentemente não estejam causando nada, pois você não as sente, gradualmente elas vão crescendo, ao passo que passará a dominar o seu comportamento e você terá atitudes inconscientes. A sombra, seja de raiva ou medo, passará a controlar o seu comportamento devido à repressão, pois ela foi crescendo gradualmente e se torna incontrolável. Por isso, é necessário estar em silêncio, em estado de observação diante a experiência, para poder ver o que existe e o que é que te incomoda. Este incômodo é uma sombra reprimida, que necessita ser vista e liberada. Quando liberamos a dor que sentimos, nós deixamos de senti-la novamente, fazendo com que caminhemos passo a passo a paz natural. E quando atingimos essa paz, naturalmente ela se torna constante, devido às dores que nós curamos em nós. Assim, as experiências de conflito tendem a diminuir, mas caso a vivenciemos, se nós nos curamos, essas vivências não nos machucam mais. Esteja presente para poder observar em si mesmo
esteja trabalhando essas sombras reprimidas. Estará trabalhando essas sombras reprimidas. Assim, passaremos a estar mais conscientes de nossas dores, as quais nos machucavam tanto. O julgamento é algo que nos atrapalha nessa jornada, uma vez que julgar me faz estar diante das minhas próprias dores. Aquilo que eu julgo no outro é o que exatamente existe dentro de mim. Aquilo que eu percebo como a raiva ou medo são expressões das minhas dores, das minhas sombras, aspectos que devem ser corrigidos em mim, até que eu não veja mais esses aspectos e possa estar mais perto da paz. Quando julgamos, deixamos de perceber que aquilo que estamos julgando é uma expressão do nosso mundo, ao qual nós estamos projetando no outro, e assim fazemos o seu julgamento precoce, sendo que raramente temos acesso ao verdadeiro mundo do outro. Estamos apenas vendo e enfatizando o nosso mundo, mas o ato de não estar presente para perceber isto fará com que você se desvie do caminho de autocura para a punição alheia, sendo que é você mesmo que você está vendo. O que você vê em alguém que grita com você? Veja a experiência, esteja presente, mas sem julgar o outro. Apenas observe e veja como você reage a isto. Geralmente, nós não pensamos para agir, nós reagimos. Essas reações são processos inconscientes de expressões de medo ou de raiva. Assim, não há uma ação congruente baseada em um pensamento, mas uma reação advinda de uma sombra para responder um aspecto do meu próprio mundo. As dores do mundo expressam as minhas próprias dores, ao passo que curá-las em mim as cura no mundo, pelo simples fato de diminuir a agressividade, me tornando a paz que o mundo precisa. Quanto mais calmo você estiver, mais pode influenciar outros a estarem calmos também. Mas para isso é necessário curar aquilo que chamamos de agressividade, de pânico, de ansiedade e passar a ver a tranquilidade no mundo. Podemos nós nos tornar a tranquilidade que o mundo precisa, sem julgar aquele que está diante de nós. Viver a experiência presente em silêncio e observação, sem julgar a si ou o outro, apenas se permitindo viver e deixando fluir, permitindo que tudo se vá, com respeito às experiências vivenciadas. Toda dor importa. Cuide das suas dores, sem julgar o outro que também possui as próprias dores que necessita expressar e curar também. É necessário viver em constante paciência, observação de si mesmo e estar presente. Estejam presentes para viver. A paz é natural. Ela existe dentro de nós. Apenas as nossas dores impedem que nós a vivenciemos e possamos constantemente a experimentar. Mas nossas dores não devem ser julgadas, apenas acolhidas e respeitadas, sem que nós as julguemos como boa ou ruins. Elas são o que são e simplesmente devem ser liberadas, seja medo ou raiva, apenas liberar sem julgamento. Algo que nos pode auxiliar a se aproximar dessa paz são as meditações. O propósito da meditação é nos religar a Deus, o que com certeza nos auxilia nesse processo. É estar presente em cada experiência, buscando ver Deus naquele que está diante de nós. Pois Deus existe em mim e em você, independente do que aparentemente se apresente para você, no fundo de cada ser há Deus. Então buscamos viver a experiência conectados a Deus, sempre permitindo sentir, seja raiva ou medo, conectados a essa força maior que nos acompanha, com todo carinho e sempre buscando ver Deus naquele que está diante de nós, pois além das aparências há Deus. Pois essa conexão, sendo feita com verdade, pode lhe auxiliar no caminho à paz, que reside em você, pois a paz é Ele. O outro também é Deus em expressão, porém o mesmo está se desenvolvendo para expressar Deus em sua totalidade.
Então respeitamos o seu momento e respeitamos o nosso também. Ou continuamos com paciência, seguindo o nosso